profeta Isaías. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam na sombra da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam tua presença como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimiu o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madiã. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Porque nasceu para vós um menino, foi-nos dado um filho, ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros. Príncipe da paz. Grande será o seu reino, e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade, a partir de agora e para todo sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar estas coisas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então nós vamos dar continuidade à nossa formação, a gente já falou para esse. Nós vamos usar esse livro aqui, que é a fonte onde eu tirei praticamente quase todo o material do slide. Infelizmente eu recebi a notícia que esse livro está esgotado, né? Como que chama, pai? Cristo e Festa da Igreja, no ano litúrgico. Está esgotado, né? É esse papo fantástico esse livro. Nós já falamos um pouquinho sobre o tempo do Advento, o que significa, como ele é constituído, toda a estrutura do Advento, cor litúrgica, espiritualidade, pastoral. Hoje nós vamos fazer a mesma coisa também no tempo do Natal. Eu coloquei algumas outras coisas, as orientações litúrgicas, alguns detalhes importantes que seria bom vocês terem em mente até mesmo para o conhecimento litúrgico. Então, é importante deixar claro que eu adaptei eu direcionei tudo que está sendo falado aqui para a orientação pastoral litúrgica. Então, o tempo litúrgico do Natal, ele tem um estudo teológico bem profundo. Ali, ele gasta muito tempo realmente trabalhando isso. E eu realmente filtrei o que é essencial para vocês dentro do propósito pastoral, trazendo um pouquinho de teologia, trazendo um pouquinho de conhecimento, mas também dando a vocês também uma boa base no magistério. Uma coisa que é muito boa desse livro é tudo fundamentado nos documentos conciliares relacionados à liturgia, relacionados também à própria vida da igreja. Então, muito bem, vamos falar um pouco hoje sobre o tempo do Natal. Então, no tempo do Natal, celebramos o nascimento, a manifestação de Jesus Cristo, luz do mundo, que vem para iluminar as nossas trevas. Então, o Natal nos coloca a palavra Natal, nascimento, nos remete ao mistério central da nossa fé, o mistério da encarnação. Celebramos solenemente o nascimento do Filho de Deus no meio de nós, na humildade da natureza humana, na pobreza da gruta de Belém. A vinda de Cristo nos traz a vida nova divina, nos traz seu amor redentor. Então é importante lembrar que nós vamos celebrar tudo o que Isaías anunciou para nós nas Escrituras, na segunda parte do tempo do Advento. Lembrando, o tempo do Advento ele foi dividido em duas partes, do dia 29 ao dia 17, aonde ali se trabalhou a segunda vinda de Jesus. Do dia 18 até dia 24, até ali 16 horas, vai se trabalhar a primeira vinda, que já aconteceu.
Então, o Natal, ele inicia com as vésperas do Natal, no dia 24 de dezembro, a partir das 16 horas. Ali inicia o Natal. Na dia 24, muitas pessoas me perguntaram: de manhã já vai ser a missa do Natal? Não. Na missa 8h30 e na missa 12h15 será a liturgia da quarta semana do tempo do Advento. O Advento termina às 16 horas. Tá bom? Então o tempo do Advento vai terminar na parte da tarde, na quarta-feira, com as vésperas já do Natal do Senhor. Neste dia, por exemplo, o tempo do Natal tem algumas missas. Por exemplo, a primeira missa do Natal eu vou celebrar na minha capelinha às 5 da tarde. Tem uma missa já prevista que eu vou celebrar já em uma comunidade. Depois tem a missa da noite, tem a missa. Eu vou ver se eu consigo celebrar todas as missas que ele prescreve para o Natal. E encerra, após o domingo da Epifania do Senhor, entre os dias 6 a 8 de janeiro, com a festa do batismo do Senhor. Muitas pessoas perguntam, que a gente chega lá em janeiro, a gente está falando Natal, 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 e aí as pessoas, santinhas, têm uma visualização do tempo no Natal vinculada ao aspecto temporal dezembro. Nós não vamos olhar, e vocês vão aprender a fazer isso, tá? Com muita perspicácia, a ler o tempo do Natal não na perspectiva do ano civil. Nós seguimos o ano litúrgico no que se remete à vida celebrativa da igreja. Para a compreensão meramente material, meramente secular, o Natal acaba ali no dia 25 de dezembro. Para o comércio, para a vivência litúrgica, para o cristão batizado que vive a sua fé, ele segue o ano litúrgico. Voltando, o que é o ano litúrgico? A igreja pegou os mistérios da vida de Jesus e colocou no curso de um ano, divididos em ciclos. Nós estamos agora vivendo o ciclo do Advento, preparando para o ciclo do Natal. Então, dentro da luz da fé, nós vamos falar, hoje da liturgia do Natal. Mas Natal já passou, agora estamos em janeiro. A pessoa não tem uma visão dentro do ano litúrgico, dentro do ciclo do Natal. É importante que vocês entendam. Liturgicamente falando, o Natal tem o seu início, então, nas primeiras vésperas aqui, e ele encerra após a Epifania do Senhor, dia 6 a 8 de janeiro, com a festa do batismo do Senhor. Vai estar lá em janeiro. Não, aí tem gente que às vezes com muita boa vontade, sem conhecimento, vai falar para você assim: Natal já passou, gente. Natal já acabou. É uma leitura fora do ciclo litúrgico. A nossa visão não segue esse caminho. Tá bem? É importante que vocês entendam. Bem-vindo, Santinha. Tempo do Natal. O tempo do Natal é central, é um tempo forte, a liturgia não é móvel. Então o tempo do Natal ele é central porque nos coloca diante de um dos mistérios centrais da fé. Qual é? O mistério da encarnação. É um mistério central, então é chamado de ciclo basilar, ou seja, é um dos ciclos base. Por quê? O mistério da encarnação é base da nossa fé. Tanto que ele é elemento central de quê? Do creio que nós professamos na missa. Então, a liturgia não é móvel. Deixa eu explicar para vocês. Digamos que uma amiga da Cris chegou para ela: Cris, lá no dia 27 de dezembro vai ter aniversário de 15 anos da minha filha. Eu escolhi as leituras, eu escolhi as orações. Aí a Cris, toda boa, padre, ela fez um livrinho. Aí o padre vai falar: olha, infelizmente essas leituras não podem ser utilizadas. Quando a gente fala que a liturgia não é móvel, você não pode fazer liturgias temáticas, como o tempo comum permite. Entendeu? Então, por exemplo, nem casamento, pai. por exemplo, o casamento tem que seguir a liturgia do Natal, porque é tempo forte. Por que não se orienta a fazer casamento na quaresma? Porque não pode alterar as leituras quaresmais.
Se vai fazer com missa, tem que seguir a liturgia eucarística. O casamento, a liturgia no Brasil deu-se uma licença. Se for fazer o rito sem missa, ela pode escolher uma leitura própria do rito do matrimônio. Agora, a Santinha escolheu fazer o casamento com missa. Ela tem que seguir a liturgia do tempo forte. Ela não pode, então, ou seja, a liturgia não é móvel. O tempo comum, quando a gente for fazer a formação do tempo comum, já tem até os slides prontos, que eu já dei em um outro grupo. O tempo comum está lá. O tempo comum nos apresenta uma liturgia móvel. Um aniversário de 15 anos, a gente pode trocar as leituras. Uma bodas de ouro, uma bodas de prata, aí vai. Uma missa vocacional na semana, exceto no domingo e nas solenidades. Mas na liturgia corrente mesmo da semana, ela no tempo comum é móvel. No Natal não é móvel. Mesmo não, numa missa de sétimo dia? Mesmo a missa de sétimo dia. Dentro do tempo do Natal, vai-se ler as leituras próprias do tempo do Natal. É chamado tempo forte. No tempo forte, a liturgia não é móvel. Quais são os tempos fortes? Quaresma, Páscoa, Advento e Natal. Ou seja, só não é o tempo comum. Só não é o tempo comum. Só o tempo comum, a liturgia é móvel. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer um casamento com missa. No tempo do Advento, tem que usar as leituras do Advento. Vai fazer um casamento na Quaresma, vai usar as leituras. Vai fazer um casamento na Páscoa, vai fazer a leitura da Páscoa, se for com missa. Então, por causa da orientação do tempo forte litúrgico. Nós poderíamos colocar que não é aconselhável casar numa situação em tempos fortes, digo como um bom cristão. Não, assim, eu oriento, por exemplo, muitas pessoas vêm aqui quando vêm conversar comigo, eu falo, se você vai sair com missa ou sem missa, é com missa, então tem que usar as leituras próprias do tempo. Né? O tempo comum dá essa flexibilidade. Em que tempo nós estamos? Eu conversei com 2 pessoas agora, que vão casar em dezembro do ano que vem. Eu já expliquei. E as pessoas, padre, não me importa colocar as leituras do Advento, não. Aí eu falei, não, o padre faz uma introdução e depois faz uma mensagem própria do casal, não tem problema. Padre, eu nem sabia que podia escolher as leituras do seu casamento. No caso, vamos lá, no rito sem missa, pode. No rito com missa, no tempo comum, por exemplo, você tem essa flexibilidade. Eu não sabia disso. No matrimônio com missa, você pode mudar. Nos tempos fortes, não. Eu estou errada em achar que a Páscoa é um momento assim, eu acho até mais, não sei se seria a palavra, mais forte, assim, muito mais, nutrido, vamos dizer assim, do que o Natal. As duas, tanto Páscoa, o mistério da encarnação e o tempo da Páscoa, são as duas bases centrais da vida cristã. Tanto se você for olhar o creio, as duas bases centrais são a encarnação e a ressurreição. Mas eu digo até pelo intuito mesmo, assim, tem tudo um sacrifício, uma paixão, Tem um caminho. texto mais nutrido. O outro já é uma O caminho pascal é mais forte. Exato. Aí assim, os festejos, eles tendem a ser mais... Sim, eles são fortes, mas sempre coloca os dois centrais, encarnação e Páscoa. Tá? Porque, ou seja, o Natal está ligado à Páscoa, gente. Cristo se encarna para quê? Para nos redimir no madeiro da cruz. Ele veio para tirar o pecado do mundo. E ele vai fazer como? Morrer. Então, encarnação e Páscoa estão ligados. Os mistérios centrais da fé. Deu para entender? Eu ainda estou lá atrás. A data que o senhor colocou que acaba o Natal entre 6 a 8 de janeiro. Vai ver aqui. Eu acho que eu li uma vez que podia ser dia 10. Pode ser. O livro, ele dá essa entre 6 e 8, mas pode se estender até 10. No caso, quando é segunda-feira. Mas eu vou explicar ali também. Tá. Bom? Porque eu estou pensando aqui, padre, de tirar o presépio, é isso que eu estou pensando. Não, o presépio eu vou dizer onde vai tirar, tá bom? Já tem uma falação para ele. Na sociedade atual,
Segmentos diversos apropriam-se do Natal e transformam num evento, algo eventual passageiro, aquilo que nós falamos no início, de épocas de lucrativas vendas, um período de alegria fechada. Lembremos que o Natal para nós, discípulos de Jesus Cristo, é um grande acontecimento salvífico que gera em nós um compromisso de fé e vida. É um tempo de verdadeira alegria, pois Salvador está entre nós. Então, aquilo que eu falava no início. Então, o tempo do Natal agora, para muitos, inclusive dentro da igreja, tem a sua força só agora em dezembro. E aí, vocês se conscientizando disso, até vocês vão, eu escuto muito, mas o Natal já passou. Não, o Natal não passou. O tempo litúrgico do Natal, ele tem um ciclo, ele tem um tempo, e é um tempo espiritual, é um tempo de vivência, é um tempo de relação, é um tempo de caminhada, tá? Não é só um dia comercial de troca de presentes, tá? Então, aí Até na Espanha eles trocam presente na 8ª de Natal. também, aí vai das tradições culturais. Existem as tradições culturais locais. Tem lugares que trocam de presente só na festa de Reis. Entendeu? Tem lugares, aí vai das tradições. Que a gente vai entrar nesse caminho até muito. Eu peguei esse fato da igreja, que esse livro coloca aqui, ele fala muito sobre o Magno. Em seu sermão do Natal escreve: o Natal do Senhor não se apresenta a nós como lembrança do passado, mas vemos o presente, fazemos memória presente o nascimento de Cristo em meio à nossa frágil humanidade. Natal não é festa de uma aldeia, mas é a festa que celebra a salvação. A festa do Natal é o ponto de partida para a nossa salvação realizada em Cristo. Então, a festa do Natal é uma festa de toda a igreja, é uma festa da fé cristã, é uma festa não do passado. Eu coloquei um slide mais na frente, acho que não sei se é o próximo. Eu estou falando isso da dimensão histórica memorial. Aí eu vou explicar isso para vocês melhor. Podemos resumir seu significado em uma única expressão: das trevas à luz. Por isso eu pedi aquela passagem de Isaías: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, que se remete ao nascimento de Jesus. Interessante que as duas celebrações centrais, tanto do Natal quanto a Vigília Pascal, são as duas celebrações de luz centrais do mistério litúrgico. A missa do Natal é uma celebração de luz porque traz a vinda do Filho de Deus, e a festa da Páscoa traz a luz porque Cristo volta à luz, a luz da vida. Cristo, a luz dos povos. Tá? É isso. Natal histórico memorial. É muito importante vocês terem essa noção, tá? Aqui, ó. O Natal histórico de Jesus já aconteceu. Jesus veio, Jesus nasceu. Fato ocorrido. E a liturgia coloca diante da ação memorial que atualiza o mistério já ocorrido. Não celebramos outro Natal, mas o único Natal de Cristo, no sentido teológico e no sentido espiritual. Somos chamados a ver o sentido teológico e espiritual do Natal. Cristo nasce para fazer morrer o pecado. Então, ou seja, nós vamos viver espiritualmente, atualizando esse mistério em nós. Cristo nascer em nossa vida. Tá bom? Então, ação memorial. A gente não celebra, por isso que não é correto cantar parabéns no Natal para Jesus. Tem lugares e paróquias que cantam. Não entendi por que não é. Porque é tido como aniversário de Jesus. Sim, por que não canta parabéns? Não pode cantar parabéns. Não pode, Santinho, porque você está celebrando o nascimento. Eu vou cantar parabéns para uma criança que acabou de nascer? Tem razão. Tem razão. Entende? Estou dando a formação para vocês. Claro que ela não faz por... Eu entendo, até razão. Mas assim, porque se a gente fala em ação memorial, a gente não está fazendo uma coisa que já aconteceu, como, por exemplo, o seu aniversário, a gente canta parabéns, que é uma coisa que vai ali. Mas não, Jesus não. A gente, na ação memorial, a gente celebra aquele fato há 2000 anos atrás. O fato central de forma teológica
e de forma espiritual. Por isso que não se canta parabéns para Jesus. Vamos cantar parabéns para Jesus. Eu vou até essa música assim que tem, eu choro, eu vou ficar achando bonito. Aí quem é o chato da história? O padre que fala que não pode. O chato da história fica o padre que fala não pode cantar parabéns para Jesus. Porque tem um sentido memorial. A gente não celebra sucessões de aniversários de Jesus. A gente celebra o mistério central. Jesus nasce. Ponto. Eu poderia colocar assim, grosseiramente, como a Eucaristia, que não é um teatro, né? Não, você está certa, você está correta. Cada Eucaristia, Santinha, é uma ação memorial. E ela atualiza aquilo que Jesus fez lá na última ceia. Seria. Então, ou seja, a Eucaristia é uma ação memorial. Aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás, lá quando instituiu a Eucaristia na Quinta-feira Santa, cada Santa Missa que você participa ali, Jesus está diante de você, em persona Christi, multiplicando o pão para você. Não está errado, não, está certinho mesmo. Tempo do Natal. O tempo do Natal, gente, ó, ele conta com o repertório litúrgico próprio. Então é importante dizer isso, por quê? Porque tem gente que inventa, tem gente que quer mudar, tem gente que quer alterar. O tempo do Natal, como um tempo forte, ele tem um eixo doutrinal, litúrgico, bíblico próprio. E todo ano são as mesmas leituras? Todo ano, nas festas centrais, são mudando apenas o Evangelho de acordo com os ciclos do ano A, B e C. Mas as leituras não? As leituras não. Porque as leituras, elas têm um eixo doutrinal, teológico, bíblico próprio. Tá bom? Aqui, eu estou falando música. A música, tem música que fala, bom, ainda bem que vai começar o Natal, porque a gente pode colocar música mais animada. Não. A música litúrgica natalina, ela tem um eixo doutrinal, bíblico próprio de se evocar o mistério da encarnação. Tá? Não é que eu vou colocar um samba lá, não. Né? Vou colocar, então, a música, ela tem um repertório próprio que ela deve obedecer. Tá? As leituras, o cumprimento das profecias do Filho de Deus. Digamos que uma pessoa chega no início da semana e fala assim, olha, eu gostaria de substituir a primeira leitura por Eclesiástico 2, eu acho tão bonita. Aí vocês falam, olha, nós estamos no tempo litúrgico do Natal, é um tempo forte, a gente não pode mudar. Ah, mas eu acho tão bonita, é uma belíssima leitura, mas ela tem o lugar dela. E as leituras do Natal não podem ser alteradas. Tá? Então lembrem sempre disso. Orações. As orações próprias do missal, por exemplo. No tempo do Natal, esse tempo do Advento agora, o que vocês perceberam? Eu não fiz missa votiva Nossa Senhora. Eu não fiz missa votiva Nossa Senhora. Por quê? Porque o tempo litúrgico permite. O Advento não. O Advento não. No 8 de dezembro? Não, mas assim, no sábado. No sábado. Aos sábados de manhã, eu sempre peço, mesmo quando é verde, eu peço para colocar branco. Que eu sempre faço no sábado, 8h30 da manhã, a missa votiva de Nossa Senhora. Porque o tempo litúrgico permite. Alguém me perguntou agora, padre, vai colocar branco? Eu falei, não, poxa, porque eu não posso mudar. O tempo do Advento, assim como o Natal, tem um repertório próprio, teológico, bíblico. Eu não estou. Tem padres que acham que pode ou não pode. Conforme o missal romano, não pode. Na igreja Nossa Senhora de Guadalupe, por exemplo, tem a festa de Guadalupe? Pode, nesse caso, entendam, nos casos de paróquias que se tem a menção a Nossa Senhora do dia, pode se mudar. Digamos que se a nossa paróquia fosse Imaculada Conceição, ela podia fazer todo um caminho litúrgico próprio. Tá? Então, mesmo porque é solenidade, né?
Isso porque é solenidade. Prefácio. Apresenta a oração e ação de graça pelo mistério da encarnação de Cristo, destacando que Deus invisível tornou-se visível em nossa carne, para restaurar o mundo, trazer a salvação, convidando os fiéis e anjos a louvar a Deus por essa nova luz que brilhou para a humanidade. Então, eu, por exemplo, eu não posso, um santo, eu estou livre. Então, ou seja, bem-vindo, Santinho. O prefácio, eu tenho que rezar sempre o prefácio do Natal. O padre, não, eu vou rezar o prefácio comum. Não pode. Então, tempo forte do Natal, eu tenho que usar o prefácio próprio, que se evoca e que se faz também uma catequese teológica, bíblica, sobre o mistério central que é a encarnação. Eu sempre vou falar, vou usar o prefácio tal do Natal, segundo, terceiro, quarto. Então, por exemplo, Advento, eu sempre usava os prefácios próprios do Advento. A oração eucarística segunda, não. Eu posso rezar a oração eucarística segunda, mas o prefácio é próprio do tempo. No tempo comum, pode. Quando eu vou fazer a formação do tempo comum, tem umas orientações lá que tem gente que fala, eu gosto do tempo comum que pode tudo. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem as orientações próprias do tempo comum. Alguns pontos importantes é se observar que a pessoa ama o tempo comum que pode tudo. Não é que pode tudo. O tempo comum, ele dá algumas possibilidades, tá bom? O tempo do Natal, os tempos fortes não dão. Em resumo, não dão. E aí, a oitava do Natal. Então, é a celebração de 8 dias celebrados como um só. O dia 25 ele se estende por 8 dias. Então, as leituras, tem todo o prefácio, oração eucarística primeira, tudo isso vai se utilizar evocando o período litúrgico do Natal, essa celebração que se estende. A oitava traduz no sentido de eternidade e plenitude. Esse livro aqui faz uma reflexão sobre o sentido da oitava, que expressa o mistério da encarnação, ele ecoa na eternidade. E ele, acima de tudo, manifesta a plenitude do amor de Deus. Então essa festa se estende por 8 dias, expressando a eternidade desse ato salvífico de Deus e a plenitude desse ato que expressa o amor soberano de Deus que envia seu Filho. Igual a Páscoa, né? Páscoa também tem. Que as duas realidades. Pesquisei aqui, a Páscoa também evoca as duas realidades. O ato de Jesus de morrer, o ato que ecoa a eternidade e manifesta também a plenitude do seu amor na cruz, redimindo o pecado da humanidade. Tem essas duas. A oitava traduz no sentido de eternidade e plenitude. Por quê? Porque, ou seja, para transmitir o ato eterno de Deus que manifesta a plenitude do seu amor. Prolonga-se por 8 dias. Tamanha a solenidade. Bom, santinhos? Então, o período dos 25 de dezembro a 1 de janeiro se estende a alegria do mistério do nascimento de Jesus, tratando cada dia como uma continuação da solenidade. Então, tendo em vista o ato eterno de Deus e sua plenitude, se propaga por 8 dias para que a igreja se volte com maior reverência, maior participação. E aí, então, vou dar aqui uma estrutura resumida do tempo do Natal para vocês. Esse aqui eu já tirei daqui, ó. Esse aqui é do Missal Romano, tá? Então eu já tirei essa estrutura para que vocês entendam um pouquinho. A liturgia do domingo depois do Natal lembra o amor que Deus Pai amou o mundo até mandar seu Filho para salvá-lo. Manifesta e reflete o amor que deve reinar na família cristã. O segundo domingo depois do Natal é o domingo da Sagrada Família. Tá? E aí tem a oitava do Natal. Celebra-se Maria, Mãe de Deus, ao mesmo tempo glorifica o nome de Jesus. Neste nome quer dizer Deus salva e se resume o significado de todo o mistério da encarnação. Ou seja, o mistério da encarnação traz a presença de Deus, Jesus Cristo,
o ungido do Pai, o Deus que salva. Ele vem para salvar. No segundo domingo, depois do Natal, tomamos consciência do sentido pleno do mistério da encarnação, o nascimento do Filho de Deus que vem à condição humana, inaugura o nascimento de todos os homens, a vida dos filhos de Deus, a vida nova que Jesus nos deu no Natal. Depois, a solenidade da Epifania, a luz de Cristo brilha e se manifesta em todos os olhos. Então, a Epifania quer dizer manifestação de Cristo que nasce para salvar e redimir todos os povos. Os magos que seguem o sinal da estrela representam a humanidade inteira, chamada a reunir-se em torno de Jesus. Reunir-se em torno de Jesus e colocar-se em adoração, oferecendo o presente do seu coração e de sua adesão na figura do Messias. Nos domingos depois da Epifania, domingo da Epifania, celebra-se o batismo de Jesus, a voz do Pai e do Espírito Santo que descem do céu e reveste oficialmente a sua missão salvadora. Cada um de nós, no batismo, participamos da mesma missão. Então, aqui está um resumo da estrutura do tempo do Natal. Bem resumidinha. Então, quer dizer, o tempo de Natal só são 15 dias. O tempo de Natal só são 15 dias? O tempo do Natal é aquilo que eu te falei. Ela vai de dia 24 à noite até o batismo de Jesus. Ali, aquela estrutura que eu te falei, ela compreende todo o ciclo do Natal, de forma resumida. Mas aí é aquela data de 6 a 8 de janeiro ou dia 1º? Não, ali vai até, todo aquele ciclo do Natal vai até o dia 8 ou 10 de janeiro. Lembrem, o Natal começa na véspera do Natal, dia 24, a partir das 16 horas, e vai até a festa do batismo do Senhor. E como se sabe qual é o dia da festa do batismo? Porque é móvel, né? Se, por exemplo, a celebração, eu coloquei aqui para nós explicar para vocês. Cor litúrgica, até vou usar até o pessoal das toalhas aqui. A cor litúrgica, no tempo do Natal, se usa duas cores que expressam a espiritualidade do tempo. Dourado, que significa esplendor, máxima expressão de solene fé do mistério da encarnação, que é o mistério central do cristianismo e do ano litúrgico, usado na oitava. O dourado se usa em toda a oitava do Natal, exceto na festa dos proto-adultos, da festa que nós finalizamos ali. E o branco, a alegria da salvação que nos é oferecida com a vinda do Filho de Deus, o mistério do seu nascimento, usado após a oitava do Natal. Dourado se usa usado na oitava e o branco usado após a oitava do Natal. Bom? Mas pode-se usar o dourado após a oitava? Pode. Mas usa-se o branco. As duas cores são. Só que, por que se coloca o dourado na oitava? Por causa da solenidade, a expressão máxima. A cor dourada expressa uma máxima celebração. Por isso se põe dourado. Mas após a oitava se coloca a cor branca. Lembram que eu falei vamos ver se vocês lembram o que eu falei, né? Vocês lembram que eu falei que o tempo do Advento se divide em duas partes? Quais são elas? Até o dia, vamos lá, do dia 29 ao dia 17, do dia 18 ao 24. Do dia 29 ao dia 17 fala do Cristo que vai vir. Mas primeira ou segunda vinda? É a segunda vinda. Segunda vinda. Do dia 18 ao dia 24, A primeira vinda que já aconteceu. Beleza. Então o tempo do Advento ele se organiza em 4 semanas, divididas em 2 partes. Ok. O tempo do Natal também. Como o Advento, tem também o tempo do Natal 2 momentos. Um imediato, que é a oitava do Natal, que prolonga a solenidade natalina por 8 dias, encerrando-se 1º de janeiro. E o segundo momento vai do dia 2 de janeiro até a festa do batismo do Senhor. O tempo do Natal então se divide em 2 partes. A oitava até 1º de janeiro, dia de solenidade de Santa Mãe de Deus, e do dia 2
até a solenidade do batismo do Senhor. Tá bom? Então, o tempo do Natal também tem ele é dividido em duas partes. Uma parte chamada de parte imediata e outra, uma parte que a gente chama de parte, eu coloquei o nome, tem um nome, chama de Natal corrente, ou seja, é o tempo que se transcorre até o seu final, do dia 2. Então, um imediato e um corrente, que é do dia 2 até a festa do batismo do Senhor. Então, esse primeiro momento aqui, exalta o mistério central da água. Aqui todo o desenvolvimento, e aqui também vai chamar a responsabilidade nossa diante do mistério da encarnação. Essa primeira parte, ela se centra em apresentar a grandeza do mistério. A segunda parte do Natal vai chamar a nossa responsabilidade diante do mistério do Natal do Senhor. Então, os 8 dias vai trabalhar solenemente o mistério central da encarnação. No dia 2 em diante, qual é a responsabilidade da igreja mediante o Cristo que nasce? Sim, eu entendi qual é a responsabilidade da igreja com relação ao Cristo que nasce. Vamos falar agora. Bom, Vamos falar em instantes. Mas então, vocês entenderam então essa questão da divisão do tempo do Natal? Assim como o Advento se divide em duas, o Advento é organizado em 4 semanas divididas em 2 partes. O tempo do Natal, ele se divide em 2 partes. Na imediata, que é a 8ª, e do dia 2 de janeiro até a festa do batismo do Senhor. A primeira parte do Natal vai falar do mistério da encarnação em si. E a segunda parte vai falar o que esse mistério nos chama, a nossa responsabilidade, mediante esse mistério que vem. Entendido, Santinhas? Entendido, Santinhas? sim. Santinho, entendido? E aí, então, solenidades e festas do tempo do Natal. Quais são as solenidades e festas que nós temos no Natal? Solenidade da Santa Mãe de Deus, 1º de janeiro, que encerra como vimos o 8º do Natal. Solenidade da Epifania do Senhor. Essas 2 celebrações se evoca a cor branca, podendo ser também dourada. Tá? Nossa Senhora e a Epifania, ela comunga da possibilidade de se colocar as 2 cores, dourada ou branca. Como a gente tem aqui na paróquia a própria de Nossa Senhora, a gente vai pôr a própria de Nossa Senhora, que é o branco e o azul, mostrando aí. Já a Epifania a gente pode colocar a dourada ou a branca. Essas são solenidades do tempo do Natal. E aqui estão as festas que acontecem no tempo do Natal. A primeira festa, a festa da Santa Família, cor branca, é celebrada no domingo, cai nos dias 26 e 31 de dezembro. Tá? Festa do batismo do Senhor. Com a festa do batismo do Senhor encerra-se o ciclo do Natal. A data de sua celebração depende da solenidade da Epifania. Se a Epifania for celebrada até dia 6 de janeiro, então o batismo do Senhor celebra no domingo seguinte. Se, porém, a Epifania for celebrada dia 7 ou 8 de janeiro, a festa do batismo do Senhor será celebrada no dia seguinte, isto é, na segunda-feira. A explicação aí. Se, pode acontecer, por exemplo, se a Epifania for celebrada no dia 7 ou 8, domingo, na segunda-feira já é batismo do Senhor e encerra o Natal. E aí pergunta, onde se tira o presépio? Após a celebração da Epifania do Senhor. Exatamente após, ou pode esperar 2 seja? Não, estou falando assim, estou te dando. Quando, após celebrar a Epifania do Senhor, já se tira o presépio. Continua o ciclo do Natal, mas sem presépio. Mas na Epifania do Senhor, você me perguntou onde tira? Após celebrarmos a Epifania do Senhor. Tá bom? Hã? Dia do batismo. É o dia do batismo, né? Hã? Que é o dia do batismo. Quando ela cai ou entre o dia 7 ou 8, segunda ela já cai. Certo, mas tirar no dia do batismo. Quando depois que se celebra a Epifania.
Se, por exemplo, a Epifania for celebrada no domingo 7 ou 8 e na segunda-feira for o batismo, aí já deixa após o batismo. Mas quando a celebração da Epifania ela acontece é dia 6, vai ficar mais uma semana, aí você já tira após a Epifania. Se ela for terminada, se a Epifania cair dia 7 ou 8, no domingo, e aí na segunda, dia 9, é batismo do Senhor, ali você pode deixar para tirar após o batismo do Senhor. E Santo Estevão e São João? Não entendi? Santo Estevão e São João na igreja? Vai chegar lá, Santinho, vai chegar lá. Aqui. Dentro da oitava do Natal, 3 festas do Santoral são celebradas como vésperas da oitava. Ou seja, todas as orações desses aqui, na liturgia das horas, como elas caem dentro da oitava do Natal, celebra-se a liturgia das horas próprias do Natal, dia 25. Santo Estevão, já no automático, 26, cor vermelho. São João Apóstolo Evangelista, 27, cor dourada ou branca. Mas como é oitava, pode deixar dourada. Santos Inocentes, cor vermelho. Então assim, já deixando até as cores para salvaguardar. Aí você vai perguntar, padre, na oitava do Natal, por que está se colocando a cor vermelha, tanto em Santo Estevão quanto nos Santos Inocentes? O livro respondeu com muita elegância, dizendo que o Natal está intimamente ligado ao mistério do martírio. Assim como Jesus nasce para oferecer o sangue, Santo Estevão e os Santos Inocentes morrem por Cristo. Por isso a liturgia coloca a cor vermelha. Mas esse ano, os Santos Inocentes vai cair junto com a Sagrada Família. Vai cair, você tem no calendário aí? Dia 28. Onde você está vendo isso? É domingo. Onde que você está vendo? O calendário das horas ali. Eu vou olhar esse calendário. Então, de forma geral, em via de regra, está aqui. Esse ano, nós vamos ter toda uma peculiaridade de datas, né? No caso dos Santos Inocentes, a festa da Sagrada Família vai preceder a Santos Inocentes. Num grau, numa hierarquia de festa, a festa da Sagrada Família, ela então supre os Santos Inocentes. No caso de choque em virtude de datas, tanto que aqui está organizado na forma hierárquica. Então, essa festa aqui da Sagrada Família, ela então supre a festa dos Santos Inocentes. Tá bom? Orientações litúrgicas para o Natal. Então, canta-se o Glória, volta-se o canto do Glória, na forma solene, tá bom? Recitada ou cantada. O Glória que expressa-se no louvor trinitário, que manifesta a sua plenitude no mistério da encarnação. Cantos festivos, embora sem exagero, cumprindo as exigências litúrgicas, fundamentação bíblica, fundamentação teológica do rito. Os cantos precisam nos fazer rezar o rito, não dispersar o rito. Bom? Volta do rito da paz, eu tirei. Tem alguns padres que fizeram, mas as orientações litúrgicas é que no tempo do advento se suprima o rito da paz, deixando para o Natal. Exceto na solenidade da Imaculada Conceição. Tá bom? Mas eu suprimi o rito da paz. No tempo da Quaresma e Advento, suprime o rito da paz. O recolhimento. Uma santinha, da paz. A gente vem assim na missa, não pode nem cumprimentar. Cumprimenta quando a missa acabar. Né? Depois, então, uma orientação litúrgica com um caminho de recolhimento, um caminho de interioridade. Claro que eu entendi que a santinha não tinha esse conhecimento litúrgico. Eu falei, não, santinha, uma orientação litúrgica. Né? Com carinho, tá? E ela sai. Mas é porque tem alguns padres que fazem, né? Tem alguns padres que fazem, mas não deveria. Tá? A orientação é a gente seguir um recolhimento.
Volta-se os ornamentos solenes, as flores, os ornamentos solenes. Então volta. Então hoje não teria o livro da paz. Não. Teve. Teve? Teve. Não tem. Tem não. Conforme a normativa litúrgica do preparação. Com várias áreas. Conforme a normativa litúrgica de orientação para a vivência do tempo litúrgico do Advento e Quaresma, é omite-se o rito da paz. Tá bom? Eu sigo. Está lá na orientação, na introdução geral do Missal Romano. Volta ornamentos, as flores, as toalhas. Esse aqui não tem, não gosta, mas volta os do incenso. Os do incenso. Volta do incenso. Então volta todo o caminho. E aqui, a gente já está caminhando para o finalzinho. Qual é a espiritualidade do tempo do Natal? Lembra que nós falamos da espiritualidade do tempo do Advento? Então, o tempo do Natal ele vai se centrar em 3 pontos, conforme o livro nos mostrou. A espiritualidade do Natal, centrando no reconhecimento de Jesus como Salvador, que veio ao mundo habitar entre nós. Resumindo, ele fez todo um discurso sobre esse ponto. Então, o tempo do Natal nos coloca diante da centralidade de Cristo. Cristo sempre. Né? Cristo sempre da história, Cristo sempre da salvação. Ele se encarna para nos redimir. Então, coloca o Cristo sempre na história da salvação. Encarnação e presença de Deus. Deus se faz homem, nasce da Virgem Maria. A espiritualidade convida os fiéis a acolherem a vida de Deus em suas próprias vidas, tornando essa presença encarnada, real no dia a dia. Aí, esse mistério da encarnação e a presença de Deus dar-se na vida da igreja, e nós, como igreja, levamos essa presença encarnada mediante o nosso testemunho, no matrimônio, no trabalho, na vida, nas vivências. A presença do mistério de Jesus, Jesus que nasce na minha vida, que me converte, que muda a minha mentalidade, a forma de ver as coisas, a forma de se colocar diante da vida, dos contextos. Então, isso, ou seja, Cristo como sempre encarnado, ele é testemunhado, vivido. Nós estamos aqui para levar Cristo que nasce. E depois, esperança de renovação. É um período de profunda reflexão, renovação e esperança. É o momento de celebrar o amor de Deus manifestado no nascimento de seu Filho. E repensar ações é um tempo de conversão. É interessante, tem gente que pensa que o convite à conversão acaba com o Advento. Não. O tempo do Natal também, por ser um tempo glorioso, forte, é um tempo forte de conversão. Cristo nasce. Então é importante nascer todos os dias. O Padre Ricardo, nascer você, nascer nós. É importante nascer uma nova postura, nascer um novo olhar. Então é um tempo de esperança e renovação. Cristo nasce para vir de encontro ao meu coração, ferido e manchado por meus pecados. Cristo nasce para restaurar, e eu, como instrumento dessa restauração, levá-lo aos outros. Então, essa é a espiritualidade do tempo do Natal, de forma bem interessante. O Pai, deixa eu me redimir. Não teve hoje, não. Foi ontem, na missa que eu fui na São Carlos. Não, tranquilo, Santinho. Mas Mas não pode, tá? Orienta-se, eu sigo a normativa da introdução geral do Missal Romano. Não tem, a gente educa o povo, as pessoas ficam mais ali dentro. Quando eu falo não faço, o povo não faz. Explico, orienta assim e tal. O povo já vai no automático, você já vai virando pro lado, aí eu já falo assim, pausa. Então, olha, nós estamos no tempo do Advento, orienta-se criticamente. Não fazer, nós vamos omitir, a gente vai guardar para o Natal. Desculpa, foi de ontem. Aí o povo não faz. E aí, ó, pastoral no tempo do Natal. O livro colocou 4 pontos. Eu fiquei procurando, mas não colocou. Mas a gente tem aquela missão de procurar o pneu evangelizador, né? Mas, ó, celebrativa, catequética, missionária, caritativa. O tempo do Natal, ele tem uma pastoral, um trabalho, uma missão a ser desenvolvida. Qual é a missão? Primeiro, a celebrativa. Caprichar nas celebrações, fazer bem feito, um comentário bem feito, a leitura bem feita, participar com vida, com piedade. A pastoral,
celebrar bem, viver bem as celebrações, celebrar bem, viver bem as celebrações, preparar as celebrações, ter uma reverência maior, participar com piedade, reverência, celebrando o mistério da encarnação. Então, a missão da equipe de liturgia nesse tempo forte do Natal é viver bem as celebrações, celebrar bem, ler bem, fazer bem a missão de vocês, com amor, lembrando, quando você for comentar, quando você for ler umas preces, quando você está indo em missão e levando o mistério, proclamando o mistério, essa pastoral celebrativa. Depois, catequética. Essa forma bela de celebrar, de participar, também ensina. O mistério de ser ensinado, comunicado nos comentários, né? Em algum momento que a liturgia possa promover para a comunidade, algum momento formativo. O Natal também vocês podem, entre vocês, fazer um momento formativo, um momento em que vocês vão... O Natal, vamos entender um pouco esse Natal na nossa vida, de forma concreta, e levar isso para o nosso trabalho. Então, o Natal também tem essa instância também catequética. Esse mistério precisa ser ensinado, não é explicado, a gente vai transmitir esse mistério nas escrituras. Então, tem todo esse cuidado, né? E essa missão catequética também recai muito sobre nós, padres também, que dentro e eu vou tentar esboçar o Natal, uma instância bem catequética sobre o tempo do Natal. Depois, missionária. Testemunhar Cristo, que em seu mistério nasce na igreja e em nosso coração. Cristo que nasce precisa ser anunciado. Então, esse Cristo que nasceu no seu coração, ele vai ser anunciado de alguma forma, no trabalho. Às vezes tem até aquele testemunho silencioso, onde você não fala de Cristo, mas se você vive Cristo, na forma de agir, na forma de conduzir seu trabalho, na forma de tratar seus colaboradores, na forma de conduzir com integridade os recursos, e aí vai. Bom, então, essa é a instância missionária. E a instância caritativa. Cristo, no mistério da encarnação, vem por amor, nasce em nós e na igreja, e nós, iluminados por esse mistério, somos chamados a ir por amor ao encontro do outro. Então, ou seja, Cristo é enviado por amor, ele vem e nasce por amor, nasce em nosso coração por amor, e nos chama no amor nós acolhermos os pobres, ele vem na pobreza da gruta de Belém, o livro coloca, então, com os pobres, acolher o amor que vai ao encontro do outro. A missão caritativa do Natal. E Natal é todo dia. Vai terminar no batismo do seu Natal, mas Natal vai continuar sendo necessário que ele nasça em nosso coração. O livro colocou uma coisa aí que eu achei muito interessante. Eu falei, coloca ou não coloca? Eu falei, coloca ou não coloca? A ação deve dirigir-se em duas direções precisas: junto aos praticantes, participação consciente do mistério, ou seja, os praticantes, vocês, participação consciente. Como eu estou participando? Como eu estou vivendo a minha missão de igreja? Como eu estou vivendo a minha condição cristã na igreja, em casa? Então, essa participação do mistério. E junto aos não praticantes, acolhimento e catequese celebrativa. Então, o tempo do Natal coloca uma necessidade maior de acolhimento e catequese. É o que eu vejo aqui na paróquia. As pessoas fazem muitas coisas não com maldade, mas por falta de catequese e acolhimento. O acolhimento e o ensino. Duas coisas que caminham juntas. Eu achei muito interessante essa proposta do livro para os praticantes e os não praticantes. O Natal tem uma grande força de apelo a todos, e esta ocasião não pode ser deixada de lado, a fim de que homem, família e sociedade vejam a luz da mensagem do Evangelho. Isso aqui eu sublinhei. A Natividade do Senhor é a grande festa do homem, que é a festa do Deus que se faz homem. A celebração não pode ser desperdiçada com recordações sentimentais ou discursos polêmicos politizados. Natal não pode ser usado para fins políticos, para fins ideológicos, para fins emotivos, evocar a sensibilidade das pessoas. Deve-se valorizar o dom do amor, o dom da verdade, a esperança para toda a humanidade em nosso mundo. Então, esse é o apelo do Natal.
queria te fazer uma homenagem agora. A Denise vai vestir a pastoral. Eu consegui fazer um desenho, um programinha. Eu consegui fazer o meu desenho fazendo isso aqui, mas eu falei, não vou fazer isso não. Eu preferi colocar a imagem de Jesus. Né? Senão eu ia fazer vocês rir. Eu falei, não, vou colocar a imagem de Jesus. É melhor. Vamos lá, né, gente? Para ficar, neste Natal, queremos lhe dizer o quanto somos gratos por sua vida e pelo dom do seu sacerdócio. O nascimento de Jesus nos lembra do amor que se faz próximo, simples e verdadeiro. E é exatamente assim que o Senhor se faz presente em nossa comunidade. Na pastoral da liturgia, aprendemos muito com o seu cuidado, com suas formações, sua atenção aos detalhes e principalmente com o amor que o Senhor dedica àquilo que é sagrado. Somos profundamente tocados pela sua preocupação em nos formar, em nos orientar e em caminhar conosco. Cada palavra, cada gesto e cada conselho seu nos ajuda a seguir melhor, com mais consciência, beleza e amor. Que o menino Jesus, que nasce humilde na manjedoura, renove suas forças, ilumine seus passos e lhe conceda saúde, paz e alegria. Que Maria, mãe da ternura, o envolva com todo o seu cuidado materno e que o Espírito Santo continue guiando sua missão entre nós. Receba todo o carinho, a gratidão e as orações da pastoral da liturgia. Com amor e reconhecimento de quem caminha com o Senhor, um Feliz Natal. O tempo comum já está pronto. Aí quando estiver mais perto do Natal, vocês vão ver uma data para a gente passar os slides do tempo comum. Aí antes de cada tempo, quando tiver a quaresma, aí eu vou passar nesses slides aqui. Obrigado, Santinho. Vou botar com carinho. A gente vai passando esses slides para dar uma informaçãozinha para vocês. Aí depois que eu fechar os ciclos dos tempos, aí eu monto uma pastinha e dou todos os slides para vocês. Todos os slides para vocês. Com a pastinha montada, porque comum está muito pronto. Pessoal, segunda-feira é dia de descanso do Pai Ficar. E ele é irmão desse descanso. Mas descanso a dedicação do Pai Ficar não é pessoa. Quando eu falo para ele, eu tenho vontade de chorar. Ele falar sobre ele é muito fácil. Porque ele é muito santo, muito dedicado. Olha, Santinho. Posso estar parecendo para ele? Agora eu queria todo mundo de pé para a gente rezar uma Maria desse Pai Santo que a gente tem. Nós somos muito privilegiados. Somos muito privilegiados que Deus deu para a gente. Obrigada, Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe por Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado fique o Natal para todos nós. Ah, tá. Pessoal, agora começou a nossa festinha de confraternização. Tem umas lembrancinhas.